Homem perde entrevista para ajudar um desconhecido, sem saber que o desconhecido era um milionário. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. Vamos lá! Você teria coragem de perder a maior oportunidade da sua vida para ajudar alguém que você nunca viu antes? Essa pergunta parece exagerada, né? Mas e se eu te dissesse que essa história aconteceu de verdade, aqui mesmo, no Brasil? Imagine a cena. Você está com o coração acelerado, suando frio. A entrevista de emprego que pode mudar sua vida inteira é daqui a poucos minutos. Você treinou, se preparou, jejuou se fosse preciso. Só que, no meio do caminho, um desconhecido cai na sua frente, ferido, pedindo ajuda. Você olha pro relógio. Dá tempo de seguir em frente. Mas, você para. Essa foi a escolha de Khalid, um jovem simples do interior de Minas Gerais, que não sabia que, ao tomar essa decisão, estava prestes a escrever um dos capítulos mais surpreendentes da própria vida. E mais, ele não fazia ideia de que o velhinho que ele socorreu era um dos homens mais ricos do país. E agora você vai conhecer tudo, desde o começo. Itabira, Minas Gerais, 6h47 da manhã. O som dos galos ainda ecoava ao longe, enquanto Khalid ajustava a gola da camisa azul clara. O sol nascia tímido, tingindo os telhados de dourado. A cidade ainda despertava, mas ele já estava com o coração a mil. Era o dia da entrevista. Khalid morava com a irmã mais nova, Laila, em uma casa simples herdada da avó. Desde que os pais morreram num acidente de ônibus, ele assumiu a responsabilidade de cuidar dela. Trabalhou em mercados, fez bicos como eletricista, entregador, qualquer coisa. Mas agora, depois de anos estudando por conta própria, se formando em administração numa faculdade pública, uma vaga de analista em uma empresa multinacional parecia finalmente ao alcance. Era o tipo de vaga que não aparece duas vezes. Enquanto ajeitava os sapatos, ouviu a voz de Laila vindo da cozinha. Leva essa maçã pelo menos. Não dá entrevista com o estômago vazio. Ele riu, pegou a maçã e deu um beijo na testa dela. Torce por mim. Já tô fazendo isso desde ontem. Saiu de casa com passo rápido, pegando o ônibus das 7h05 rumo ao centro da cidade. A empresa ficava a 20 minutos andando do terminal. Tudo cronometrado. Era impossível dar errado. A não ser que o universo resolvesse testar seu coração. E resolveu. 7h29, centro de Itabira. Khalid caminhava com passos firmes. As mãos suavam. Passava as falas mentalmente. Meu diferencial é... minha maior fraqueza é... Foi então que, do outro lado da rua, um grito interrompeu o fluxo de pensamentos. Ai! Ai! Minha perna! Um senhor de idade, franzino, com roupas discretas e uma bengala caída ao lado, estava estirado na calçada. Algumas pessoas passaram direto. Outras apenas olharam de longe, talvez esperando que alguém fizesse alguma coisa. Khalid olhou para o relógio. 7h32. Faltavam 8 minutos. Podia fingir que não viu. Podia apressar o passo. Podia dizer a si mesmo que aquela era a chance de uma vida e que alguém mais disponível apareceria. Mas não conseguiu. Ele atravessou a rua. Senhor, tá tudo bem? O senhor consegue se mexer? Ai, jovem, acho que torce feio o tornozelo. O homem mal conseguia se sentar. Tremia de dor, com o rosto pálido. Khalid o ajudou com cuidado, pegou a bengala, tirou a camisa social e colocou embaixo da cabeça dele como apoio. Depois ligou imediatamente para o SAMU. Vai dar tudo certo, viu? Já estão vindo, garantiu, mesmo sem saber quanto tempo demoraria. Os minutos passaram voando. Os olhos de Khalid piscavam entre o relógio e o homem no chão. 7h41. A entrevista já tinha começado. E ali, entre a dor de um estranho e a própria ambição, Khalid tomou sua decisão definitiva. Ficou até a ambulância chegar. Ficou ajudando os socorristas. Ficou até garantir que o senhor entrasse seguro, com os documentos e a bengala. Qual seu nome, meu jovem? Perguntou o homem antes de ser levado. Khalid. E o senhor? O homem hesitou. Sorriu de canto.
Me chame só de Antônio, por enquanto. Khalid não entendeu, mas sorriu de volta. E quando se viu novamente sozinho na calçada, o silêncio gritou mais alto que os carros. Ele tinha perdido a vaga, o esforço, talvez até o sonho. Mas tinha ganhado outra coisa: paz. 8h55 de volta em casa. Layla estava na porta, ansiosa. E aí? Como foi? Khalid apenas balançou a cabeça. Não teve entrevista. Como assim? Ele contou tudo. E enquanto falava, os olhos de Layla enchiam d'água. Ela conhecia o irmão. Sabia que ele tinha feito o que achava certo. E era justamente isso que a preocupava. Você fez a coisa certa, mas o mundo nem sempre recompensa isso. Talvez. Mas eu conseguiria dormir hoje? Ela não respondeu. Só abraçou ele forte. Do outro lado da cidade, no hospital particular mais caro da região, um quarto privado recebia um paciente discreto. Antônio, agora deitado, atendia uma ligação. Encontre tudo o que puder sobre um jovem chamado Khalid. Quero saber quem ele é, onde mora, onde trabalha, tudo. Hoje ele perdeu uma entrevista. Mas amanhã vai receber um convite muito melhor. E assim, o que parecia um fim, era só o começo de algo muito maior. E se a pessoa que você ajudou no meio da rua estivesse prestes a mudar completamente o rumo da sua vida? Khalid ainda não fazia ideia, mas aquele gesto de compaixão o colocou no radar de alguém poderoso. Alguém acostumado a viver entre cifras e contratos milionários, e que, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que o dinheiro nunca conseguiu comprar: gratidão genuína. Mas antes que isso se revelasse, Khalid enfrentaria um tempo de dúvida, culpa e frustração. Afinal, ele havia perdido a maior oportunidade de sua vida. Ou, pelo menos era o que ele achava. 2 dias depois, o clima na casa de Khalid estava silencioso. Layla evitava tocar no assunto da entrevista, e ele fingia que estava tudo bem. Passava horas no computador enviando currículos, mesmo sem acreditar que algo apareceria tão cedo. Naquela manhã, enquanto tomava um café morno e sem açúcar, o celular vibrou. E-mail recebido. Assunto: retorno sobre entrevista, surpreendente de recrutamento@grupopereira.com.br. Khalid franziu o senho. Não reconhecia aquele nome. Abriu. Prezado Khalid, seu nome foi indicado por um de nossos diretores para uma oportunidade especial de contratação imediata. Gostaríamos de agendar uma conversa presencial ainda esta semana. Caso tenha interesse, favor confirmar disponibilidade para comparecer à sede do Grupo Pereira em Belo Horizonte. Atenciosamente, equipe de recrutamento. Ele releu o e-mail 3 vezes. Ué, que diretor me indicou? Murmurou, confuso. O nome do grupo também soava familiar. Era uma holding gigante, dona de empresas em diversas áreas: tecnologia, engenharia, saúde e até agronegócio. Intrigado, Khalid respondeu ao e-mail. 1 hora depois, a confirmação. A entrevista seria no dia seguinte, às 15 horas, na sede do grupo. Layla arregalou os olhos quando soube. Mas, você nem se candidatou lá. Eu sei. Alguém me indicou. Mas quem? Ela cruzou os braços, pensativa. Isso tá cheirando a coisa grande. Na sede do Grupo Pereira, Belo Horizonte, o prédio parecia mais uma fortaleza de vidro. A recepção era silenciosa, com plantas impecáveis e obras de arte modernas nas paredes. Khalid chegou bem antes do horário marcado, tenso, com a pasta de documentos debaixo do braço. Boa tarde. Tenho entrevista marcada. Nome: Khalid Fadel. A recepcionista, muito simpática, sorriu. Ah, sim. Estávamos esperando por você, Sr. Khalid. Pode subir direto para o 15º andar. Sala do presidente. Khalid congelou. Presidente. Sim. Ele mesmo vai conduzir essa reunião. O elevador parecia subir devagar demais. O coração de Khalid batia como se quisesse sair do peito. Quando a porta da sala se abriu, ele viu um escritório imenso, minimalista, e no centro dele, sentado em uma cadeira giratória de couro preto, seu Antônio. Vestido com um terno elegante, sem a bengala,
sorrindo como se estivesse encontrando um velho amigo. Khalid, que bom ver você de novo. Senhor, mas o que está acontecendo aqui? Entra, senta. Eu vou te explicar tudo. Khalid se sentou, ainda em choque. Você me salvou. Literalmente. Mas o que você não sabia é que, além de velho e teimoso, eu também sou CEO e fundador do Grupo Pereira. Mas, por que o senhor estava na rua daquele jeito? Porque de vez em quando eu fujo da rotina. Caminhar pelas ruas, ver as pessoas, respirar sem que saibam meu sobrenome. É o único jeito de lembrar quem eu sou de verdade. Khalid ficou mudo. Tudo parecia surreal. Eu recebo milhares de currículos por mês. Mas nunca vi um candidato ser testado pela vida como você foi. E você passou com louvor. Não porque chegou no horário, mas porque fez a escolha certa mesmo sabendo que ia perder tudo. Seu Antônio se levantou, caminhou até a janela. Já vi muito profissional competente nessa empresa. Mas gente de caráter, de valores, isso tá cada vez mais raro. E é por isso que estou te oferecendo um cargo aqui. Não porque você me ajudou, mas porque você me provou que é o tipo de pessoa que eu quero do meu lado. Khalid sentia os olhos marejarem. Eu nem sei o que dizer. Aceita. E começa segunda-feira. Com um salário acima da média, plano de carreira e um mentor, eu mesmo. Khalid se levantou devagar, ainda sem acreditar. Eu aceito. Os dois apertaram as mãos. E naquele momento, o jovem que há 2 dias achava que tinha perdido tudo, ganhava mais do que jamais sonhou. Enquanto isso, um executivo da empresa observava a cena da sala ao lado. Faisal, diretor de RH, era o mesmo que teria entrevistado Khalid na antiga empresa onde ele perdeu a vaga. E agora o via, ali, sendo contratado pessoalmente pelo dono do grupo. Ele coçou o queixo e murmurou: esse garoto tem algo especial. Mal sabiam eles que o verdadeiro teste ainda estava por vir. E que, às vezes, a vida nos recompensa não com sorte, mas com reconhecimento. Quando a vida finalmente te dá uma chance, você precisa saber que nem todo mundo vai torcer por você. Khalid achou que, ao ser contratado por seu Antônio, tudo seria flores. Reconhecimento, estabilidade, gratidão. Mas a verdade é que o mundo corporativo é como um campo minado. Não é só sobre competência, é sobre sobreviver à inveja e aos olhares atravessados. E logo no primeiro dia, ele sentiu isso na pele. Segunda-feira, 9h12 da manhã, Khalid caminhava pelos corredores espelhados da sede do Grupo Pereira. Terno novo, presente de Laila, sapato engraxado e o crachá pendurado no pescoço. Analista de projetos especiais. A vaga parecia até nome de missão secreta, e talvez fosse mesmo. Seu Antônio havia dito que o colocaria num setor estratégico, com tarefas confidenciais e acesso direto à diretoria. Um privilégio que, para alguns, só vinha com anos de empresa. E foi por isso que, ao chegar na sala do setor, Khalid sentiu a temperatura cair, não pelo ar-condicionado, mas pelos olhares frios que recebeu. Bom dia, disse, forçando um sorriso. A única resposta veio de uma moça que nem tirou os olhos do computador. Bom dia. No canto, um homem de uns 40 e poucos anos, cabelo milimetricamente penteado, se aproximou. Você deve ser o Khalid especial, né? Perdão? Nada. Seja bem-vindo. Sou o Henrique, coordenador aqui da área. A sala do fundo é sua. Khalid agradeceu, mas sentiu a cutucada. Não era só uma recepção fria, era um alerta. Você não é bem-vindo aqui. 10h04, reunião com a diretoria na sala de reuniões. Seu Antônio o apresentou formalmente para os executivos. Senhores, esse é Khalid, novo analista. A partir de hoje, ele terá acesso aos relatórios de expansão e apoio direto às decisões da presidência. Os olhares variavam entre curiosidade e puro incômodo. Faisal, o diretor de RH, manteve o semblante neutro. Mas por dentro, estava intrigado. Esse garoto não parece entender o tamanho do vespeiro onde está se metendo. 13h45, o primeiro desafio de volta à sala. Khalid recebeu sua primeira tarefa:
revisar um relatório técnico que envolvia uma proposta de investimento em tecnologia para uma cidade do interior. O documento era extenso e cheio de termos complicados. A maioria dos colegas levaria 2 dias para decifrar tudo. Khalid sabia que precisava provar seu valor. E rápido. Trabalhou em silêncio até às 19h30. Nem viu o tempo passar. Só parou quando Layla mandou uma mensagem. Você esqueceu que tem uma casa? Cara sorrindo com lágrimas de alegria, ele riu, respondeu com um emoji, e só então se despediu dos colegas, que sequer notaram que ele ainda estava lá. Terça-feira, 9h, Khalid entregou o relatório impresso diretamente a Henrique. O coordenador pegou o documento com desdém. Já terminou? Em um dia? Sim. Achei que era urgente. Henrique folheou por cima, fez uma careta e largou o papel sobre a mesa. Vou revisar com calma. Mas não precisa se esforçar tanto, tá? Aqui ninguém ganha ponto por parecer gênio. Khalid engoliu seco. Mais tarde, recebeu uma convocação para uma reunião com seu Antônio. Ao chegar, foi recebido com um sorriso caloroso. Li seu relatório. Excelente. Direto ao ponto, sem enrolação. Você tem noção do quanto isso vale para mim? Khalid sorriu, aliviado. Só tô tentando fazer o melhor, senhor. Continue assim. Mas se prepare. Vai incomodar muita gente. Quarta-feira, um e-mail suspeito durante a tarde. Khalid recebeu um e-mail anônimo com um anexo. Assunto: talvez você devesse saber disso. O anexo: uma planilha com movimentações financeiras de um projeto recente. Mas o que chamou a atenção foi uma coluna marcada com valores inflados. Muito acima do normal. Isso aqui tá errado, pensou. Decidiu mostrar a planilha para seu Antônio no dia seguinte. Quinta-feira, 8h57. Essa planilha não bate com os relatórios que revisei, disse Khalid, mostrando os dados no notebook. Seu Antônio analisou por alguns minutos e franziu a testa. Essa movimentação não deveria existir. Quem te enviou isso? Foi anônimo. Você tem noção do que pode estar por trás disso? Khalid ficou em silêncio. O coração acelerou. Acho que alguém dentro do grupo tá desviando dinheiro. O presidente fechou o notebook com firmeza. Não comente isso com ninguém. Nem com sua irmã. A partir de agora, você vai manter os olhos bem abertos. Confio em você, Khalid. E foi assim que o jovem analista recém-contratado, que só queria um emprego decente, foi jogado no meio de uma possível rede de corrupção corporativa. A mesma bondade que o colocou ali, agora o fazia carregar o peso da verdade. Às vezes, a verdade te liberta. Outras vezes, ela te coloca na mira de quem tem muito a perder. Khalid sempre achou que caráter era suficiente. Que fazer o certo seria, no fim das contas, o caminho mais seguro. Mas bastaram alguns cliques, uma planilha anônima e uma conversa sigilosa para que ele passasse a ser visto não como um colega, mas como uma ameaça. Sexta-feira, às 6h42 da manhã, acordou com o coração apertado, como se tivesse esquecido algo muito importante. A conversa com seu Antônio na véspera não saía da cabeça. Você vai manter os olhos abertos. Confio em você. Palavras simples, mas que vinham carregadas de algo maior. Khalid não sabia exatamente o que. Só sentia que estava sendo jogado em algo que não entendia por completo. No ônibus até a empresa, reparou num homem estranho sentado a poucos bancos de distância. Camisa social clara, capuz por cima. Óculos escuros às 7h da manhã. Coincidência? Khalid fingiu que não viu, mas o desconforto ficou. 9h11, sede do Grupo Pereira ao chegar, Henrique, o coordenador, já o esperava na porta da sala. Khalid, tem 1 minuto? Claro. Eles entraram numa salinha de reuniões vazia. Henrique fechou a porta. O clima ficou denso. Recebi um alerta do sistema. Você acessou documentos internos que não são da sua área. Khalid franziu o senho. Eu fui autorizado. Pelo próprio seu Antônio. Curioso, porque ninguém mais foi avisado disso. Henrique o encarou por longos segundos. Cuidado com onde você pisa, garoto.
Esse lugar tem regras. E nem tudo aqui é tão preto no branco quanto você pensa. Khalid sentiu o estômago revirar. Aquele tom, aquele olhar, era uma ameaça. 12h48, almoço com Faisal mais tarde. Faisal, o diretor de RH, o convidou para almoçar. Inusitado. Mas ele aceitou. O restaurante era um dos mais caros da região. Khalid não sabia se estava sendo testado ou vigiado. E então, como está sendo sua adaptação? Estou aprendendo muito. Só é um ambiente intenso. Faisal sorriu. Aqui é assim mesmo. Muita gente boa. E muita gente perigosa também. Khalid hesitou. Perigosa? O grupo é gigante. Quando se mexe com grandes cifras, você inevitavelmente mexe com gente que tem interesses ocultos. Só um conselho, Khalid, fique atento em quem confia. Houve um silêncio incômodo. Um garçom passou. Faisal deu um leve aceno. Aliás, de onde surgiu mesmo essa planilha que você entregou ao presidente? Khalid travou. Como você sabe disso? Eu sou o diretor de RH. Sei mais do que você imagina. Sábado, 21h03, bairro São Marcos. Khalid não saiu de casa o dia inteiro. Estava inquieto. Tinha a sensação de que alguém o observava. E não era só paranoia. Laila também comentou. Tem um carro estacionado na esquina desde o início da tarde. Motorista nem desceu. Khalid foi até a janela e viu. Carro preto. Vidros escuros. O mesmo modelo que ele viu estacionado perto da empresa na quinta-feira. Seu coração disparou. Eu entrei num buraco fundo demais. Recebeu uma mensagem no WhatsApp de um número desconhecido. Quem procura demais, às vezes encontra o que não devia. Mensagem apagada segundos depois. Ele encarou a tela, sentindo um frio na espinha. Domingo, 8h50, Hospital São José. Khalid visitou seu Antônio, que ainda estava em fisioterapia por conta do acidente. O clima entre os dois era mais sério agora. Você viu algo que envolve gente importante, Khalid. Eu tô com medo, senhor. Estão me vigiando. Me mandaram mensagem. Isso pode acabar mal. E você acha que eu nunca passei por isso? Seu Antônio olhou firme. Sabe o que me manteve vivo todos esses anos no topo? Verdade e estratégia. Só que agora, você precisa escolher, continuar ou sair. Khalid respirou fundo. Eu não consigo fazer de conta que não vi. Seu Antônio assentiu lentamente. Então você vai até o fim. Mas vai precisar de ajuda. Eu vou te apresentar alguém de confiança. Você vai entregar essa planilha para ele. É um auditor interno que responde só a mim. Tudo bem. E mais uma coisa, Khalid. Sim? A partir de agora, você não anda mais sozinho. Segunda-feira, 16h27, Khalid foi chamado para uma reunião emergencial. Ao entrar na sala, deu de cara com Henrique e 2 membros do setor jurídico. Estamos investigando um possível vazamento de documentos. E o seu login foi usado para acessos indevidos. Mas, eu só segui ordens do presidente. Isso será verificado. Até lá, você está afastado temporariamente. Khalid ficou em silêncio. Não sabia se aquilo era um blefe, uma armadilha ou uma forma de retirá-lo do caminho. Mas, antes de sair da sala, ele olhou diretamente nos olhos de Henrique. A verdade sempre acha uma maneira de vir à tona. Henrique sorriu, irônico. Vamos ver. Na calada da noite. Enquanto isso, seu Antônio falava ao telefone, em voz baixa. Prepare o relatório completo. Reúna todas as provas. Se algo acontecer com Khalid, a bomba estoura. Do outro lado da linha, o auditor respondeu, entendido, doutor. E senhor, cuidado. Eles sabem que o senhor está por trás. E assim, o garoto que parou para ajudar um desconhecido, agora precisava se proteger de quem não hesita em destruir quem atrapalha seus planos. A coragem que o trouxe até aqui seria posta à prova mais uma vez. Quando você começa a mexer nas peças certas, os jogadores escondidos se revelam. Ser afastado do Grupo Pereira foi um golpe duro, mas não inesperado.
Khalid sabia que estava tocando em algo grande demais. O que ele não sabia era que, enquanto tentavam calá-lo, um novo plano já estava sendo traçado em silêncio. Agora, mais do que nunca, ele precisava se manter calmo. Porque, no fundo, o jogo já tinha começado, e ele não estava mais sozinho. Terça-feira, 7h48 da manhã, o despertador tocou, mas Khalid não queria levantar. Estava exausto mentalmente. O crachá da empresa pendurado na parede do quarto parecia zombar dele, como um lembrete cruel de que tudo poderia ter sido diferente. Layla, sempre atenta, colocou uma xícara de café na mesa. Afastado não é demitido, Khalid. É quase a mesma coisa. Eles me tiraram de cena para me calar. Ela se sentou ao lado, com um olhar firme. Você sabia que isso podia acontecer. E mesmo assim escolheu fazer o certo. Não duvida de si agora. Khalid suspirou fundo. A verdade é, eu tô com medo. Não por mim. Por você. Por tudo que isso pode virar. Então segura firme. Porque se você parar agora, eles vencem. 13h17, encontro com o auditor seu Antônio havia enviado um endereço por SMS, um escritório discreto no bairro Funcionários, em Belo Horizonte. Lá, Khalid conheceu Breno, o auditor interno do Grupo Pereira. Cabelo grisalho, olhar direto, fala precisa. Eu acompanho as contas da empresa há anos. Mas certos acessos estão acima de mim. Você encontrou algo que ninguém mais teve coragem de expor. Khalid entregou um pendrive com os dados que recebeu anonimamente. Esses relatórios mostram inconsistências em mais de um projeto. E alguns arquivos estavam criptografados. Breno plugou o pendrive no notebook e analisou em silêncio por quase 5 minutos. É pior do que eu imaginei. Tem movimentações aqui ligadas a uma empresa laranja registrada no nome de um ex-executivo do grupo. Quem? Faisal. Khalid arregalou os olhos. O diretor de RH, Breno, assentiu. Ele montou um esquema de superfaturamento usando empresas de fachada. E não trabalha sozinho. Eu tenho quase certeza de que Henrique, seu coordenador, faz parte disso. O estômago de Khalid embrulhou. Era como estar preso num tabuleiro de xadrez, onde ele era o único que não sabia as regras. E agora? O que a gente faz? Agora a gente coleta provas sólidas. Se agirmos com pressa, eles nos derrubam. Mas se formos cirúrgicos, a casa cai. Quarta-feira, 20h12 de volta em casa. Khalid tentava manter a mente no lugar. Abriu o computador, acessou o e-mail pessoal, e lá estava uma nova mensagem, vinda de outro endereço estranho. Assunto: você não devia confiar em todo mundo. Anexo: foto dele conversando com Breno, do lado de fora do prédio. Legenda: auditor ou informante? Abra o olho. Khalid sentiu o coração gelar. Quem estava monitorando ele tão de perto? Quem mais sabia? Apagou a mensagem e foi até a cozinha. Layla, acho que você precisa ir para casa da tia por uns dias. O quê? Por quê? Não posso arriscar. Isso pode virar algo feio. Eu preciso saber que você tá segura. Ela o encarou com raiva e ternura ao mesmo tempo. Promete que vai tomar cuidado? Prometo. Naquela noite, Layla arrumou uma mochila pequena, abraçou o irmão como se fosse a última vez, e saiu sem fazer perguntas. Quinta-feira, 9h03, reunião paralela. Enquanto isso, em uma sala reservada na própria empresa, Faisal e Henrique discutiam os últimos acontecimentos. O garoto é mais esperto do que eu pensei, disse Henrique, coçando a cabeça. Não é esperteza. É convicção. O problema dele é achar que integridade é blindagem. E Breno? Já mandei puxarem os últimos movimentos dele. Se ele tiver cavando fundo demais, a gente enterra junto. Henrique se levantou, nervoso. Você não tá entendendo. Antônio tá com o dedo nesse negócio. E se isso vaza, a mídia vai cair matando. Faisal permaneceu impassível. Então a gente cuida disso antes. Antes que o velho faça o que sempre quis, limpar a diretoria e entregar o império pro garoto. Henrique empalideceu. Você acha que o plano é esse? Eu tenho certeza.
Sexta-feira, 17h20, Parque Municipal de BH. Breno marcou outro encontro com Khalid. Desta vez, ao ar livre. Segurança em primeiro lugar. Eu vasculhei os registros da empresa laranja. Tem movimentações que somam mais de 12 milhões de reais desviados nos últimos 2 anos. Khalid engoliu em seco. Isso é crime federal. Sim. E vai dar cadeia para muita gente. Mas você precisa saber de uma coisa. Fala. Breno olhou ao redor antes de continuar. A empresa usada nos desvios está registrada no nome de um laranja. Mas esse laranja é parente de alguém próximo de você. Como assim? O nome dele é Ramírez Fadel. Khalid arregalou os olhos. Esse é o nome do meu tio, irmão do meu pai. A revelação bateu como um soco no estômago. Agora tudo ganhava outra camada. A corrupção não era apenas uma questão de justiça. Era pessoal. E se a sujeira que você está tentando combater viesse da sua própria família? Toda a coragem do mundo não prepara alguém para uma traição vinda de onde menos se espera. Khalid passou os últimos dias enfrentando a pressão de uma organização bilionária, lidando com ameaças, perseguições e manipulações. Mas o golpe mais duro ainda estava por vir. E agora ele precisava escolher: seguir em frente mesmo sabendo que pode derrubar o próprio sangue, ou fechar os olhos como tantos outros fazem. Sexta-feira, 18h55, Parque Municipal, saída lateral. Você tem certeza do que está dizendo, Breno? Khalid perguntava pela terceira vez, a voz embargada. Absoluta. Eu cruzei os dados da Receita Federal com os da Junta Comercial. O nome de Ramírez Fadel aparece como sócio majoritário da Sanctus Tech, uma empresa que não tem funcionários, não presta serviços a ninguém, mas fatura milhões em consultorias. Khalid passou a mão no rosto, tentando processar. Ele era o irmão preferido do meu pai. Sempre foi o esperto da família. Quando eu era criança, ele dizia que eu precisava aprender a jogar o jogo. Pois é. Parece que ele aprendeu e jogou sujo. Isso muda tudo. Eu não posso simplesmente denunciar sem antes entender o que realmente está acontecendo. Entendo. Mas se você esperar demais, eles vencem. Sábado, 11h03, região norte de BH. Casa de tia Dalila. Khalid foi até a casa onde cresceu, onde hoje vivia sua tia Dalila, irmã de seu pai, e onde Ramírez aparecia com frequência. O bairro era simples, com ruas estreitas e crianças brincando nas calçadas. Dalila o recebeu com um sorriso acolhedor. Ora, se não é o orgulho da família. O doutor da firma chique. Khalid riu, meio sem graça. Vim conversar sobre o tio Ramírez. A expressão dela mudou sutilmente. Ele não está. Saiu cedo, nem disse para onde ia. A senhora sabe o que ele anda fazendo ultimamente? Com que trabalha? Ela hesitou. Consultorias. Ele vive viajando. Diz que trabalha com tecnologia. Mas você sabe, né, filho, ele nunca foi muito de dar detalhes. A senhora já ouviu falar de uma empresa chamada Sanctus Tech? Ela congelou por um instante. Pequeno, mas perceptível. Já. Vi um papel com esse nome na mesa dele uma vez. Por quê? Khalid abaixou a cabeça, tentando manter o controle. Porque essa empresa pode estar envolvida em um esquema de corrupção milionário. E ele é o dono. Dalila levou a mão à boca. Meu Deus, não pode ser. Eu queria que não fosse, tia. Mas as provas são claras. E agora, se eu seguir adiante, posso acabar com ele. Literalmente. Ela sentou no sofá, o rosto pálido. Seu pai, se estivesse vivo, ele saberia o que fazer. Mas você tem um coração bom, Khalid. Só não se esqueça, justiça sem compaixão vira vingança. Domingo, 15h24, praça do bairro Savassi. Ramírez apareceu no fim da tarde, como sempre elegante, de óculos escuros, passos lentos, sorriso no rosto. Sobrinho, que bom te ver. Fiquei sabendo que você agora trabalha com um chefão, hein? Fino. A gente precisa conversar. Sério. O que foi? Khalid foi direto. Eu sei da Sanctus Tech.
Sei dos contratos falsos, dos repasses, do esquema com o Faisal e o Henrique. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado. Agora sim, vamos para a história. O sorriso de Ramírez sumiu. Você andou mexendo onde não devia. Não é esse o ponto. Eu quero entender por quê, tio. Porque você, com tanto potencial, se meteu nisso. Ramírez cruzou os braços. Porque eu cansei de ver os outros ficarem ricos jogando sujo enquanto eu trabalhava honestamente e comia o pão que o diabo amassou. Entendeu? A dignidade. E o legado da nossa família. Legado não enche barriga, Khalid. Mas dinheiro, sim. Você vai entender isso quando quebrar a cara algumas vezes. Eu já quebrei a cara. E mesmo assim escolhi não me vender. Ramírez deu um passo à frente. Então você vai me denunciar? Vou. Mas vou te dar uma chance. Se você se entregar, colaborar com a auditoria, talvez consiga um acordo. Mas se tentar fugir ou me ameaçar, vai cair do jeito mais feio possível. O homem ficou em silêncio por longos segundos. Depois, riu, um riso amargo. Você é igualzinho ao seu pai. Reto, honesto, ingênuo. E você é o oposto. E é por isso que eu vou até o fim. Eles se encaram por mais alguns segundos. Depois, Ramírez virou as costas e saiu andando. Sem pressa. Como se nada tivesse acontecido. Mas os olhos dele já não escondiam mais o medo. Segunda-feira, 10h15, Grupo Pereira. Sala do Conselho Seu Antônio convocou uma reunião de emergência. Ao lado dele, Breno e um representante jurídico. Temos provas concretas do envolvimento de 2 diretores e de uma empresa de fachada usada para lavagem de dinheiro. Khalid, agora reintegrado ao cargo, apresentou as evidências. Todos os contratos fraudados passam pela aprovação de Henrique e caem em contas ligadas à Sanctus Tech, registrada no nome de um laranja, Ramírez Fadel. Faisal estava presente. Tentou manter a postura, mas suava. Isso é uma acusação absurda. E temos como provar, disse Breno, ligando o notebook e exibindo os documentos, extratos e áudios. O silêncio na sala era absoluto. Seu Antônio se levantou. A partir deste momento, vocês estão suspensos. E os nomes serão entregues à Polícia Federal. Henrique gritou. Você tá acabando com a sua própria diretoria. Não, respondeu Antônio, firme. Eu tô limpando o que precisa ser limpo. E reconstruindo isso com quem tem coragem de fazer o certo. Ele olhou para Khalid. Com gente como ele. Você pensou que a luta terminava com a denúncia? Ela estava apenas começando. Depois da reunião, onde as evidências foram apresentadas e os diretores foram afastados, Khalid se sentiu como se tivesse subido ao topo de uma montanha. Mas algo dizia que a vista ainda não estava clara o suficiente. Em vez de ver a vitória, ele só enxergava nuvens escuras se formando no horizonte. A cada passo, a cada novo dia, a sensação de perigo aumentava. O silêncio das últimas horas só fazia ecoar ainda mais forte o peso das suas decisões. Era a calmaria antes da tempestade. Segunda-feira, 13h40, sala de reunião da Polícia Federal. A sala de reuniões da Polícia Federal estava tensa. Khalid e Breno estavam sentados ao lado de seu Antônio, agora mais tranquilo, mas com o peso da situação estampado no rosto. Então, o que temos aqui? Perguntou o delegado Vasquez, um homem de meia-idade com uma expressão séria. Temos gravações, extratos bancários e contratos, respondeu Breno. Todos os documentos comprovam a fraude, o desvio de verbas e a participação de figura-chave dentro do Grupo Pereira. Khalid estava nervoso. Ele sabia que estava fazendo a coisa certa, mas os riscos eram enormes. Eles estavam mexendo em um ninho de cobras, e a polícia tinha uma forma de lidar com isso, mas ele sabia, no fundo, que sua luta estava longe de acabar. O delegado Vasquez fez um gesto para que eles se aproximassem. Tenho que ser honesto com vocês. O caso é grande, muito maior do que imaginamos. Esses nomes, essas empresas, são apenas a ponta do iceberg. Khalid engoliu em seco.
O que você está dizendo? Tem mais gente envolvida? Muito mais. O dinheiro desviado foi usado para financiar projetos em áreas sensíveis. Estamos falando de investimentos de políticos, grandes empresários. E acredite, as conexões são profundas. Khalid se afastou um pouco da mesa, a pressão aumentando. Então por que não agem logo? Se é tão grande, por que ainda estamos falando sobre isso? Porque eles estão prontos para nos derrubar, disse o delegado, com firmeza. Sabemos que esse esquema é só uma parte de um jogo muito maior. Os próximos passos precisam ser bem calculados. Se eles descobrirem que estamos atrás deles, a investigação pode ser abortada. Khalid sentiu o peso da responsabilidade. Ele sabia que o futuro de muitos estava em suas mãos, mas sua preocupação maior era com sua própria segurança. O que ele não sabia era que as ameaças já haviam começado. Terça-feira, 19h20, casa de Khalid. Quando Khalid chegou em casa, a primeira coisa que notou foi o carro estacionado do lado de fora. Não era o tipo de carro que ele estava acostumado a ver ali. Ele entrou em casa com cautela, a sensação de que algo estava errado crescendo a cada passo. Na sala, Layla estava sentada, olhando fixamente para o celular, com os olhos arregalados de preocupação. Khalid, ela começou a falar, mas sua voz falhou. Ela o encarou, com medo estampado no rosto. Tem algo errado. Alguém apareceu aqui há pouco. Perguntaram de você. O estômago de Khalid afundou. O que? Quem? E o que eles queriam? Um homem, de terno escuro. Ele parecia saber de tudo. Disse que queria uma conversa com você. Quando eu disse que você não estava, ele foi embora, mas não sem antes deixar uma carta. Khalid caminhou até a mesa e viu o envelope em cima dela. O cheiro de papel envelhecido, a caligrafia estranha e o selo de cera quebrado. Ele sabia que aquilo não era bom. Abrindo com cautela, ele leu: Você está mexendo com pessoas poderosas. Lembre-se de que seu objetivo nunca foi destruir, mas sim proteger sua família. Desista antes que todos os seus esforços sejam em vão. Não estamos sozinhos. Pense nisso. O coração de Khalid disparou. A carta foi escrita de forma calculada, com ameaças sutis, mas intensas. Era um aviso claro. Layla entrou atrás dele, com um olhar preocupado. O que é isso? Quem enviou? Khalid ficou em silêncio por um momento, tentando processar as palavras. Eles sabem de tudo, Layla. Eles estão nos observando. E agora, eu não sei o que fazer. Ela se aproximou, tocando o braço dele. Mas você já sabe o que fazer. Você vai lutar. Não vamos deixar isso nos destruir. Quarta-feira, 22h11, Parque Municipal de BH. Com o peso das ameaças e da carta, Khalid decidiu agir. Ele precisava se reunir com Breno e seu Antônio para discutir os próximos passos. O parque, sempre movimentado durante o dia, estava deserto àquela hora da noite. Apenas as luzes fracas refletiam no chão molhado pela chuva. Eu não sei até onde posso ir com isso. Eu não sei quem mais está envolvido, disse Khalid, olhando para o horizonte, a tensão nas costas. Breno, com expressão sombria, olhou ao redor antes de falar. O que está acontecendo não é apenas uma batalha legal. Eles vão tentar nos calar. Essa investigação não está apenas sendo observada. Ela está sendo caçada. Seu Antônio acenou com a cabeça. Já recebemos informações de que a coisa é muito maior do que imaginamos. Quem está por trás disso quer um domínio total. Eles estão infiltrados em tudo, da política à economia. Estamos lidando com gente muito mais poderosa do que qualquer um de nós imaginava. Khalid sentiu um calafrio. Ele não estava mais apenas lutando contra a corrupção de um grupo empresarial. Estava enfrentando um sistema inteiro. Então o que vamos fazer? Perguntou, a voz cheia de dúvida. Breno, com os olhos endurecidos, deu uma resposta clara: vamos continuar. Não podemos recuar. E você? Precisa estar preparado para o pior. Quando a luta se torna uma guerra, você aprende que nem todos os inimigos são óbvios. Khalid estava cada vez mais ciente de que o jogo em que se metera não envolvia apenas negócios,
contratos ou políticos corruptos. Ele estava no centro de uma teia de intrigas, e o simples ato de denunciar agora se mostrava insuficiente. Não só por ser um risco pessoal, mas porque ele sabia que o sistema estava se fechando em torno dele. Mas como lutar contra uma batalha invisível, onde os inimigos mudam a cada esquina? Quinta-feira, 14h30, escritório de seu Antônio. Khalid sentou-se à mesa, os dedos pressionando a caneta com força, sem realmente escrever. Seu Antônio estava na frente dele, discutindo a estratégia legal com Breno. A situação está fora de controle, disse Breno, passando a mão na testa. A pressão da mídia, as ameaças anônimas, tudo está se tornando uma bola de neve. A última carta que você recebeu não foi apenas um aviso. Foi uma forma de intimidar todos nós. Eles estão assistindo. Khalid sentiu o peso daquelas palavras. Mas algo na fala de Breno o fez perceber que eles ainda estavam em desvantagem. Eles não sabiam de onde a próxima ameaça viria. Precisamos de mais apoio, mais gente que tenha poder e, principalmente, coragem de nos apoiar agora, respondeu Khalid, com determinação. Não podemos lutar contra esse monstro sozinhos. Seu Antônio cruzou os braços, pensativo. Se você puder achar alguém que tenha um interesse legítimo em desmascarar essa organização, talvez possamos virar o jogo. Mas não será fácil. Essa rede é bem protegida, e eles sabem como nos calar. Khalid pensou por um momento. Se fosse arriscar mais uma aliança, ela precisaria ser com alguém poderoso. Mas quem seria esse alguém? E seria mesmo possível confiar em alguém nesse mar de mentiras? Sexta-feira, 17h45, escritório de Sofia Nassar. Sofia Nassar, advogada de renome, era conhecida por seu perfil de resistência contra a corrupção. Ela tinha construído uma carreira sólida defendendo causas de grande visibilidade, mas sua vida pessoal sempre fora uma incógnita. Apesar de ser respeitada por muitos, poucos sabiam realmente o que a motivava. Khalid sabia que ela poderia ser a chave. Ela era uma das poucas pessoas no círculo de poder que ainda tinha coragem de desafiar as estruturas estabelecidas. Mas a grande questão era: será que ela realmente estava disposta a se envolver em algo tão arriscado? Quando ele chegou ao prédio, Sofia estava na sala de reuniões, com uma expressão séria. Seu escritório de vidro refletia a imagem do caos urbano, e Khalid teve a sensação de que Sofia já sabia que ele viria. Sente-se, Khalid. Eu sabia que um dia você chegaria até aqui, disse ela, sem rodeios. Como você sabia? Perguntou ele, surpreso. Porque você tem a mesma determinação que seu pai. E eu conheço essa determinação muito bem. O que você não sabe é que, no fundo, eu nunca abandonei a luta pela justiça, mesmo quando todos ao meu redor se corromperam. Você não está sozinho, se é isso que está tentando me dizer. Aquela resposta de Sofia o pegou de surpresa. Ele havia subestimado a mulher à sua frente. Ela não era apenas uma advogada, ela era uma aliada disposta a lutar, assim como ele. Eu preciso da sua ajuda. O grupo contra o qual estamos lutando é muito maior do que imaginamos. Preciso de uma aliada forte, alguém que tenha poder de influência e um bom entendimento sobre o sistema jurídico, disse Khalid, com o peso das suas palavras. Sofia olhou para ele com firmeza. E você está disposto a colocar tudo em risco, incluindo sua vida? A última coisa que posso fazer é garantir sua segurança. Khalid respirou fundo. Ele sabia dos riscos. Mas sabia também que não havia volta. Se não for agora, Sofia, nunca será. Essa luta não é apenas minha, é de todos que acreditam em justiça. E eu sei que você acredita. Ela o observou por um longo momento. Depois, se levantou da cadeira. Eu não sou de dar promessas vazias, Khalid. Mas vou te dar uma chance. Vamos enfrentar isso juntos. Vamos desmascarar essa rede de corrupção. Mas se a coisa piorar, você vai me ajudar a me proteger, certo? Khalid sorriu pela primeira vez em dias. Ele sabia que estava criando um time forte, e isso trazia uma sensação de esperança, algo que ele não sentia havia muito tempo. Sábado, 11h05, Café Central. O clima estava tenso, com o som da máquina de café e conversas ao fundo. Khalid e Sofia estavam sentados em uma mesa isolada. Eles agora tinham um plano, e ele começava a tomar forma.
O que você propõe, Sofia? Como vamos avançar? Perguntou Khalid, ansioso para ouvir a estratégia. Sofia puxou um arquivo da bolsa e o colocou sobre a mesa. Era grosso, cheio de documentos e fotos. O cheiro de papel velho e o toque amarelado das páginas refletiam o peso daquelas informações. Esse é o primeiro passo, disse ela. Essas imagens e documentos são de reuniões secretas entre Faisal e membros do governo. Eles estão em jogo pesado, e eu tenho uma lista de contatos de pessoas dispostas a colaborar. Vamos dividir a investigação. Eu me encarrego da parte jurídica e da coleta de provas. Você precisa ficar focado na segurança da sua família e na coleta de mais informações internas. Não podemos mais confiar em ninguém, por isso vai ser necessário se infiltrar mais a fundo. Khalid assentiu, tomando o arquivo com mãos trêmulas. O futuro estava em jogo, e cada movimento precisava ser calculado. Eu confio em você, Sofia. Vamos dar um passo de cada vez. Mas não podemos falhar. Ela sorriu, mas era um sorriso tenso. Eles sabiam que a batalha estava apenas começando. Quando você está dentro do jogo, só uma coisa é certa: o jogo nunca é justo. Khalid sabia que havia cruzado uma linha sem volta. Agora, a luta não era apenas por justiça, mas pela sobrevivência. A aliança com Sofia Nassar estava tomando forma, mas também trazendo complicações inesperadas. Eles estavam diante de algo muito maior, e cada decisão que tomavam parecia abrir novas portas. Portas essas que levavam a caminhos cada vez mais sombrios. Segunda-feira, 8h30, escritório de Sofia. Khalid entrou no escritório de Sofia com uma expressão séria. O ambiente estava calmo, mas ele sabia que, nos bastidores, a situação estava prestes a se descontrolar. Eles haviam coletado provas suficientes para avançar com uma denúncia pública, mas Sofia tinha uma sensação de que o pior ainda estava por vir. Bom dia, disse Sofia, mas a voz dela tinha um tom sombrio. Já deu tempo para pensar nas implicações do que estamos fazendo, Khalid? Khalid olhou para ela, se sentando à mesa. Ele sabia exatamente o que ela queria dizer. O peso de expor a corrupção envolvia consequências inimagináveis, mas ele não tinha escolha. Não posso voltar atrás agora, Sofia. Eu sei que estamos arriscando tudo, mas eu não posso deixar isso passar. Não posso viver com a ideia de que deixei meu país ser destruído por um punhado de pessoas que não se importam com nada além de poder e dinheiro. E não estou sozinho nisso. Sofia assentiu, com um olhar firme. Ela sabia que Khalid estava determinado, mas também sabia que o que estavam fazendo poderia desencadear uma reação violenta. Ela se inclinou para frente, colocando um documento sobre a mesa. Esses são os documentos que conseguimos coletar. São detalhados e incriminam diretamente Faisal e sua rede. Aqui temos os nomes dos envolvidos no esquema de corrupção. Mas o mais importante, ela fez uma pausa, olhando para ele com intensidade, é que, no meio desses documentos, encontramos algo muito mais alarmante. Khalid pegou os papéis com ansiedade. O que é? Há um nome repetido, Khalid. Um nome que aparece mais do que os outros. Ali Nasser. O nome atingiu Khalid como um soco no estômago. Ali Nasser era um homem de confiança de Faisal, e ninguém suspeitava que ele tivesse qualquer envolvimento nos esquemas de corrupção. Khalid sabia que ele estava profundamente conectado ao mundo dos negócios e à política, mas nunca imaginou que ele fosse tão central no esquema. Isso muda tudo, não é? Khalid disse, a mente acelerando enquanto as peças se encaixavam. Exatamente, respondeu Sofia. Ali Nasser não é apenas um empresário. Ele está no topo dessa pirâmide, mais do que imaginávamos. E agora, ele é a chave para derrubar esse império. Se conseguirmos ligar o nome dele diretamente ao dinheiro desviado, podemos fazer um movimento decisivo. Khalid respirou fundo. Ele sabia que, se fosse atrás de Ali Nasser, o jogo teria uma nova dinâmica. A corrupção chegava mais perto do poder central, e isso significava que a situação ficaria ainda mais perigosa. Quarta-feira, 12h50, restaurante de luxo no centro de Brasília. Khalid e Sofia estavam reunidos com uma fonte inesperada. Marcelo Ribeiro, um jornalista investigativo que havia sido perseguido pelo sistema antes de desaparecer das redes de informação. Ele foi encontrado em um pequeno café, disfarçado, com a aparência cansada,
mas com os olhos ainda brilhando de determinação. Você sabe do que estamos falando, Marcelo? Perguntou Sofia, enquanto observava ao redor com desconfiança. Sei muito bem, respondeu ele, sussurrando. Eu e meus contatos passamos semanas monitorando os movimentos de Ali Nasser. Ele é muito mais perigoso do que você imagina. O homem tem influências em todas as esferas de poder. Política, segurança, até o sistema de justiça. Ele é um monstro em forma de homem, Khalid. Khalid sentiu um calafrio. A magnitude do que estavam enfrentando ficava mais clara a cada palavra de Marcelo. Eles não estavam apenas desmascarando empresários corruptos, estavam enfrentando uma rede com ramificações tão profundas que a maioria das pessoas nem imaginava. Como podemos chegar até ele? Perguntou Khalid. Marcelo olhou para Sofia antes de responder. Não será fácil. Mas uma coisa é certa. Ali Nasser tem um ponto fraco. Ele tem uma irmã, Layla, que está envolvida em alguns dos negócios dele. Não é muita coisa, mas é o suficiente para nos aproximarmos. Sofia olhou para Khalid, e o olhar dele se cruzou. Era um risco, mas agora parecia ser a única chance de chegar até o núcleo da corrupção. Nós temos que agir rápido. Se ele souber que estamos atrás dele, tudo isso terá sido em vão, disse Sofia. Quinta-feira, 20h10, apartamento de Layla Nasser. Khalid e Sofia estavam em frente ao prédio de Layla Nasser, a irmã de Ali, com um plano arriscado em mente. Eles haviam conseguido informações suficientes para provar que Layla estava, de alguma forma, envolvida nos negócios de seu irmão, mas a verdadeira chave estava em encontrar provas concretas que a ligassem diretamente aos esquemas. Não podemos errar. Essa é a única chance que temos, disse Khalid, ajustando o terno e olhando ao redor. Estamos prontos. Mas lembre-se, a qualquer momento, eles podem perceber que estamos envolvidos. Se isso acontecer, temos que estar prontos para desaparecer, respondeu Sofia, com uma seriedade na voz. Eles entraram no prédio, sabendo que estavam entrando no território do inimigo. Layla Nasser era uma mulher com uma carreira sólida e uma reputação impecável. Se a verdade fosse revelada, sua vida, assim como a de seu irmão, estaria em ruínas. Quando você acha que chegou ao fundo do poço, sempre existe uma última camada de terra para cavar. Mas, no final, a verdade encontra um caminho. A tensão no ar estava palpável. Khalid sabia que estavam prestes a dar o golpe final. Depois de semanas de planejamento meticuloso, de alianças arriscadas e perigos iminentes, a última peça do quebra-cabeça estava prestes a ser colocada em seu lugar. Mas nem ele nem Sofia estavam preparados para o impacto das revelações que viriam à tona. O sistema que eles estavam prestes a derrubar era mais profundo, mais implacável e mais insidioso do que poderiam imaginar. Sexta-feira, 22h30, escritório de Sofia. Khalid e Sofia estavam sentados diante de uma mesa abarrotada de documentos, fotos e anotações. Eles haviam passado noites em claro organizando as provas, cada pedaço de informação meticulosamente colocado para montar o quebra-cabeça da corrupção que se estendia por todo o país. Mas, com a revelação de que Layla Nasser estava mais envolvida do que imaginavam, eles sabiam que estavam prestes a dar um passo definitivo e perigoso. Se fizermos isso, não tem volta. Não podemos arriscar falhar agora, disse Sofia, olhando para Khalid com uma expressão grave. Khalid sabia que a luta estava prestes a alcançar seu ponto culminante. Eles haviam reunido todas as provas necessárias para incriminar Ali Nasser e toda a rede que ele controlava. Mas a verdade que os dois estavam prestes a revelar poderia destruir não apenas os envolvidos, mas também desestabilizar o próprio sistema que governava o país. Eu sei o que está em jogo, Sofia. Mas, por mais perigoso que seja, não podemos retroceder. Se conseguimos chegar até Layla, se ela for a chave para destruir tudo isso, precisamos dar o próximo passo. Khalid sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros. Ele não estava apenas lutando por justiça, estava lutando por um futuro melhor para seu país, para sua família, para todos aqueles que haviam sido vítimas de um sistema corrupto. Eles haviam seguido a pista até o escritório de Layla, onde, com a ajuda de Marcelo e outros contatos, conseguiram reunir provas suficientes para prender tanto ela quanto seu irmão. Mas havia algo mais que Sofia e Khalid não haviam considerado. Ali Nasser sabia que estavam atrás dele.
Sábado, 7 horas, apartamento de Layla Nasser. Khalid e Sofia estavam posicionados em frente ao apartamento de Layla, prontos para confrontá-la. As provas estavam em mãos. Agora só faltava a última etapa: confrontar a mulher que, até então, havia se mostrado uma aliada de seu irmão, mas que, na verdade, estava profundamente envolvida na corrupção. "Está tudo pronto?" perguntou Sofia, nervosa, mas determinada. "Sim. Se ela tentar fugir ou negar, temos tudo o que precisamos para colocá-la atrás das grades", respondeu Khalid, com a voz firme, embora soubesse que o risco nunca esteve tão alto. A porta se abriu, e Layla apareceu. Ela olhou para os dois, como se já soubesse o que estava acontecendo. A tensão no ar era eletricamente carregada. "O que estão fazendo aqui?" perguntou ela, sem demonstrar surpresa, mas com um sorriso forçado. Khalid deu um passo à frente, segurando o envelope com os documentos. A verdade estava agora ao alcance das mãos dela. "Sabemos tudo, Layla. Sabemos o que você e seu irmão fizeram. A corrupção, o desvio de verbas, a manipulação do sistema jurídico. Sabemos sobre os pagamentos, as falcatruas. Tudo. Não há mais para onde correr." Layla olhou para ele, e a máscara começou a cair. Seus olhos, antes confiantes, agora estavam repletos de desespero. "Não é assim que as coisas funcionam, Khalid", disse ela, com um tom mais baixo. "Você acha que tem tudo sob controle, mas não tem. O sistema em que você está tentando se meter é imune a você e a todos que acham que podem mudar algo. Meus irmãos e eu já jogamos o jogo por tempo demais. Você está se metendo com algo que vai te destruir." Sofia avançou, mostrando os documentos detalhados que ligavam Layla diretamente aos esquemas de corrupção. Layla olhou para eles, ainda tentando resistir, mas sabia que o jogo estava perdido. Não havia mais escapatória. "É tarde demais para se arrepender", disse Sofia, sua voz carregada de cansaço, mas também de justiça. Layla olhou para os dois, como se tentasse encontrar uma saída. Mas ela sabia que não havia mais como escapar. "Eu não posso simplesmente virar as costas agora, pode até ser tarde, mas sempre é possível tentar uma última chance", ela disse, seus olhos se acalmando enquanto uma ideia parecia passar por sua cabeça. "Você sabia que essa luta não seria fácil, Khalid. Agora, se você quiser mesmo vencer, terá que fazer um sacrifício maior do que imagina." Khalid sentiu uma sensação desconfortável em seu estômago. O que ela estava sugerindo? Mas ele não podia hesitar. Ele precisava da justiça. "A justiça não é uma questão de escolhas, Layla. Não há trocas a fazer. Você vai pagar por tudo que fez", ele respondeu, seu olhar determinado. Segunda-feira, 10 horas, Praça Central. O dia seguinte chegou com um ar pesado. A operação para prender Ali e Layla Nasser foi um sucesso. A mídia não demorou a cobrir a história. O nome de Khalid passou a ser conhecido nacionalmente, mas ele não estava atrás de fama. Ele estava atrás de algo mais importante: a verdade. Khalid olhou pela janela de seu apartamento, observando as ruas movimentadas de Brasília. Ele sabia que havia vencido uma batalha importante, mas também sabia que a guerra contra a corrupção ainda estava longe de terminar. No entanto, algo em seu peito estava mais leve agora. Ele sabia que, apesar de todas as perdas e sacrifícios, o país ainda tinha esperança. Ao seu lado, Sofia apareceu com um sorriso cansado. "Conseguimos. Não só derrotamos uma rede, mas mostramos que a justiça não está fora de alcance." Khalid olhou para ela e, por um momento, sentiu que, finalmente, estava fazendo algo de bom para o futuro de todos. "Essa é apenas a primeira de muitas batalhas, Sofia. Mas agora, a luta é de todos nós." E, com isso, Khalid e Sofia se afastaram da janela, prontos para a próxima etapa de sua jornada, sabendo que a justiça, embora difícil, sempre encontraria um caminho. Fim. Se você chegou até o final, comente vantagem, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.